Super Bra. Bra 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 super bra 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 super bra 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 super bra 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 super bra. Opa, tudo bom? Nossa, o ouvinte já está ouvindo. Tudo bom? Que legal. Os ouvintes devem estar se perguntando por que esse macaco tá cantando essa música aí. É simples, hoje tem jogo do Brasil. Hoje tem jogo do Brasil, sim. O nosso grande Brasil, mais especificamente no dia em que eu estou gravando, tem jogo do Brasil. Eu não sei se vai jogar na segunda. Na segunda, então. Mas hoje, na sexta, que é o dia que eu estou gravando, teve jogo do Brasil, né? Pro ouvinte vai escutar na segunda, né? Então, olha só que legal, né? E eu estou aqui com a TV ligada no mudo. O jogo ainda não começou, tá passando a novela ainda. Mas me desculpem, ouvintes, eu vou gravar isso enquanto eu vejo os momentos do jogo. Talvez atrapalhe um pouco, talvez. Mas acho que não, até porque eu sou uma pessoa muito focada e dedicada. E bom, eu vou começar com os causos da semana, né? Porque assim, às vezes quando eu vejo que o tema, não é porque o tema é ruim, às vezes é porque é um tema que tipo, eu não preciso ficar falando meia hora sobre tal coisa. Então, sei lá, aí eu preciso dar uma diminuída, uma enchidinha de linguiça. Eu falo algumas coisas que aconteceram na minha semana. E essa semana eu tive uma vontade de fazer, bom, um certo crime enquanto eu estava no ônibus. Porque tinha, não sei se era um casal, eu não sei o que era aquilo, mas era bem estranho, era bem zoado. Era um carinha de, sei lá, por volta dos seus 16 aninhos, 15 aninhos, por aí. E uma menina que também deveria ter aquela idade. E eles estavam conversando, né? Estavam sentados no ônibus lá, né? Eu tava pegando ônibus pra fazer meus compromissos no centro da cidade, né? E eu estava lá, de boa, só escutando o papinho deles, né? A papiada velha deles. E, cara, era uma bosta o papo, velho. A mina claramente estava interessada no cara e o cara, eu não sei se estava interessado na mina. E ela ficava falando das meninas que o cara já tinha pegado. E eu fiquei, mano, olha esses macacos, velho. Eu sou obrigado, cara. Eu sou obrigado a passar por isso. Eu não sou obrigado, cara. e eu fiquei bem chateado, cara. Mas tá bom. O ouvinte, né, também deve estar aí todo puto ou muito feliz, né, que teve debate nesse sábado. Vai ter, no meu caso aqui, eu tô gravando na sexta. Vai ter debate. Então, sei lá, vamos ver aí, né. O Cirão da Massa, Bolsonaro e Lula, né. O Ciro ultimamente, cara, ele tá parando de fazer aquelas macacadas chatas que ele fazia de ficar tipo, sei lá, falando que católico é lixo ou sei lá, que aborto é legal. Ele parou, inclusive ele recentemente lá eu escutei o podcast do Ciro no Monark lá, ele falando que aborto é um crime, não sei o que e tal. Achei até curioso. Então tá aí, Ciro Gomes, né, metendo uma pio, baseando-se, não sei. O ouvinte vai querer dizer que eu quero votar no Ciro Gomes. No segundo turno, vai lá, se for Bolsonaro e Lula, obviamente eu vou votar no Bolsonaro. Então, sei lá, ouvintes, vocês aí que assistiram o debate, né? Eu provavelmente vou ter assistido, né? Então, coloque aí o que vocês acharam nos comentários. E vamos ver aí. Espero que tenha sido um bom debate e que o Bolsonaro tenha mitado de novo, né? O mito! Mito! E falando em mito, eu também quero falar do meu amigo, né? Não posso chamar ele de amigo, mas é um cara que eu fiz as pazes recentemente, né? O meu querido, meu grande, né, adversário em alguns debates, Mafinha. Desejo melhoras pro Mafinha, ou Mafão no caso, né? Ele teve um infarto, né? Um princípio de infarto, sei lá, eu sei que o Mafinha passou mal aí. Parece que o coração do Mafinha falou: opa, calma aí, mano, vou tirar um descanso aqui, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui rápida. E aí daqui a pouco eu volto, tá bom? Não pode zoar com essa situação, mas graças a Deus parece que o Mafinha não vai dessa por uma melhor. Então, desejo muitas melhoras aí pro Mafinha, né? E que ele continue aí nos alegrando com seus comentários políticos pró-Bolsonaro, não é mesmo? Inclusive, o Mafinha, ele tirou a barba, cara. Cara, eu pareço ser mais velho que ele.
O maluco tirou a barba, ele ficou com, sei lá, 13 anos de idade, cara. Caramba, meu, impressionante, cara. Mas é isso aí, desejo melhoras ao Mafinha, que no caso tá mafão. Recomendo que ele dê uma emagrecidinha, cara, porque se ele continuar gordinho daquele jeito, ele vai continuar com aqueles riscos de infarto. Então, pô, Mafinha, fazer um projetinho aí, meter o shape, entendeu? Ficar top. E é isso aí, cara, entendeu? Que se continuar assim, vai continuar mal do coração, cara. Precisa emagrecer mesmo. Mas é isso aí, desejo melhoras pro Mafinha, que é um cara muito gente boa. Comigo também, né? Foi gente boa. Me chamou aí e tal, a gente conversou, né, ao vivo, né? Ao vivo em cores pro ouvinte ver, e a gente fez as pazes e é isso aí. Tá tudo certinho, eu e o Mafinha agora somos amiguinhos, miguxos, e é isso aí. Bom, acho que não tem mais muito o que falar, né? Deixa eu ver se aconteceu mais alguma outra grande coisa essa semana comigo. Não, acho que não. Sei lá, né? O Bolsonaro foi lá também, né? Deu aquela zoada na ONU lá, né? Parece. O Bolsonaro é muito bom, cara. E os caras da Rede Globo rasgaram as bundas de raiva de novo, né? Que eles... Pô, o maluco foi lá fazer campanha, não sei o quê. E é muito engraçado o Bolsonaro, cara. A rainha morreu, né? Faz um tempo já. Mas, cara, o império do anticristo é tão forte, cara, que a mulher, ela ficou lá... A mostra, tipo, uns 3 dias. 3 dias, quem dera uns 10 dias pra todo mundo passar lá. Todos os ingleses passarem lá e dar uma encostada nela, cara. Olha que coisa chata, né? Mas tá bom. O David Beckham, minha gata tá querendo atrapalhar aqui. David Beckham ficou, tipo, 10 horas na fila pra ver a rainha, né? O David Beckham, eu acho que ele chegou a ser nomeado Sir, né? Então, olha só que legal. Que bosta, né? O David Beckham, que é o homem... supostamente um dos homens mais bonitos do mundo. Eu particularmente, cara, eu tenho uma opinião meio estranha sobre a beleza do David Beckham. Porque eu acho que o David Beckham, ele é um cara meio criado, cara, a beleza dele. Eu não sei porque eu nunca consegui achar o David Beckham aquele exemplar de bonito. Ele é um cara bonito, não vou negar, mas sei lá, eu acho ele meio... não sei, ele tem cara de que é fedorento, mano. Não sei porquê, entendeu? E bom, acho que é isso, não tem mais muito o que falar. A seleção da Gana, velho, vários negão entrando, batendo palma e cantando. Olha que coisa legal. Mas bom, vamos falar agora do tema. Eu prometo que o jogo não vai atrapalhar ouvintes, mas vamos falar do tema. E o tema de hoje, cara, é um tema legal. É um tema assim que alguns ouvintes aí conhecem muito bem, né? Pois convivem com essa doença, infelizmente, devido a atos de homossexualismo desenfreados, né? Atos de sodomia desenfreados. Que é o quê? Que é a AIDS. Né? A AIDS, quem nunca ouviu falar sobre AIDS, né? Quem nunca, sei lá, conheceu alguém que tem AIDS? Eu particularmente, cara, eu tenho uma vizinha, muito gente boa, inclusive, ela é uma mulher gente boa, ela cometeu os erros da vida, mas... ela, com a minha família, sempre foi muito gentil, então não tem porque eu ficar falando mal dela, né? Até porque se um dia vazar minha identidade, eu vou... Acho que dificilmente ela vai chegar a ver isso, mas... ela é uma mulher boa, pelo menos pra minha família, sempre foi muito gentil com a minha família. E comigo também, então, sei lá, não vou ficar aqui falando mal. E cara, ela tem AIDS, cara. Porque ela teve um passado aí meio desenfreado. E também que era comum, né? Ficou comum no Brasil, né? A AIDS... vou falar alguns famosos que morreram com isso. O mais notório deles, ou um dos mais notórios, né, que tem 2 que são bem notórios, que é o Cazuza e o Renato Russo. Ambos tiveram essa doença, né, se eu não estou enganado, e ambos morreram, né, por causa dela. Eu acho que deve ter tido outros, né, então, sei lá, tem bastante casos aí. O Fred Mercury também teve, né, foi de base por causa da AIDS. Então, tá aí alguns famosos que tiveram AIDS. Inclusive, coitado do Fred Mercury, né, cara? Tipo assim, ele, né, tadinho, é meio triste, né, o cara ter morrido desse jeito. E tem alguns famosos que eu acho engraçado não terem morrido com AIDS, que é o caso do Ney Matogrosso. Tipo, esse cara, vamos ser sinceros, de 0 a 10, eu acho que a chance dele que ele tivesse AIDS era tipo 9, entendeu? Talvez ele até tenha AIDS, e, tipo, eu não sei, eu não parei pra pesquisar, mas cara, esse cara não morreu de AIDS. Olha que coisa engraçada, tipo assim, esse maluco ele manteve relações sexuais com o Cazuza, que teve AIDS. Ele era, mano, provavelmente muito degenerado, né? O
cara era homossexual e tudo, né? E fazia um monte de coisa. Mas não, ele não teve AIDS, não morreu com AIDS. Ou ele tem AIDS e sobreviveu. Então tá aí, né? É um caso engraçado de alguém que sobreviveu. Outro que eu também acho engraçado não ter morrido de AIDS é o David Bowie, cara. Tipo, eu gosto do David Bowie, ele tem umas músicas muito legais, mas tipo assim, foi engraçado, né? Ele não ter morrido de AIDS, tipo... O cara morreu em 2017, cara. E parece que o David Bowie, tipo, ele morreu nos anos 90 também. Eu não sei porquê, mas dá muito essa impressão. Mas não, ele morreu em 2017, então, tipo assim, o cara não teve AIDS. Olha que coisa curiosa, né? Bom, agora que eu falei de alguns casos de famosos que morreram com AIDS, eu também vou voltar a falar da minha vizinha, né? Ela teve AIDS, caso que nos anos 90 era muito comum ter AIDS, mas ela sobreviveu, né? Hoje é uma moça aí muito legal. E caras, a primeira coisa que a gente pode falar sobre AIDS é isso, cara. Famosos, todas as pessoas de todas as classes estavam tendo AIDS. E agora, vem aqui um comentário meio engraçado, que foi do cara... Mano, olha o nome desse cara, velho. Eu ainda ajudei escrevendo mal pra caramba. Nossa, que letra que é? Oxi. Agora não sei. É Lu ou... Cara, que letra que eu fiz aqui, mano? Puta que lá merda. Bom, eu vou falar o sobrenome dele, que, mano, eu não entendi esse primeiro nome. Eu escrevi de uma forma totalmente grotesca, cara. Eu acho que é Lu, né? Luz, sei lá. Montagnier. Esse cara, ele recebeu o Nobel da Paz em 2008, se eu não estou enganado. E ele, cara, ele foi um cara importante aí pro vírus da AIDS. E ele conseguiu sequenciar, fazer uma bagunça lá com o vírus da AIDS. E então ele fez uma coisa muito boa pra humanidade, viu? Cara, ele falou que, tipo, pela sequenciação genética que ele fez lá, uns bagulho louco. Mano, o cara simplesmente falou, mano, isso aí foi criado em laboratório. O cara dropou essa, falou, isso aí foi criado em laboratório, mano. Entendeu? Isso aí não veio de um... Que nem a teoria. Eu não sei se é a teoria da HIV ou da AIDS, cara. Que eu tenho um amigo que ele fica zoando muito, cara. Ele é negro, mas ele, cara, a vida dele foi dedicada a ser... Cara, eu não sei. Sabe aquele cara que é negro e ele é meio, tipo, racista, cara? Tipo assim, não é aquele racismo realmente real, mas é aquele racismo engraçado, entendeu? E tipo assim, ele fica zoando a África, velho. E ele falou assim, mano, que tem uma teoria do vírus da AIDS, eu não sei se vocês conhecem, de que um africano, ele teve relações sexuais com um chimpanzé. E foi daí que saiu a AIDS, entendeu? Essa é a teoria, né? É uma das, né? Tem outra que foi o cara que ele comeu, né? Não comeu o macaco, não no sentido, né, figurado, mas no sentido literal. Que ele pegou, comeu a carne do macaco e ficou com a AIDS. E tem a outra, né? Que também, tipo assim... Esses caras, eles muitas vezes eles entravam em combate físico com macacos. Olha que coisa doida, né? Dessas tribos aí malucas da África. E o que acontecia? Eles matavam o macaco, né? E como eles tinham feridas nas costas e tal, né? Causadas pelos macacos. E também que eles mesmos faziam, né? Que são rituais deles lá. Eles levavam os macacos mortos nas costas. E o sangue, né, dos macacos escorria e entrava nessas feridas. E aí acabou gerando a AIDS. Bom, independente do que tenha sido... vamos ser sinceros, ouvintes. Ambas essas teorias de como surgiu a AIDS são meio furadas, né? Tipo assim, mano, um africano lá comeu um macaco no sentido literal, no sentido figurado, é meio... Pô, sei lá, né? Tipo assim, comer macaco eu não duvido que eles tenham comido, mas, pô, será que foi daí mesmo que saiu a AIDS? Comendo, eu digo no sentido literário, viu? Figurada eu já não sei, mas... eles fizeram um almoço de macaco lá, entendeu? Não no outro sentido, entendeu? Eu não sei. Mas a questão é a seguinte, cara, pra mim parece muito absurdo essa história de tipo, o africano tava lá e vou lanchar o macaco e daí saiu AIDS. Eu não sei, eu acho meio tipo, meio mentiroso essa afirmação meio falsa, não sei. Bom, tem outras teorias também, tem inúmeras teorias, mas hoje eu vou abordar o fato do vírus da AIDS ter sido criado em laboratório e depois eu vou explicar o porquê isso é tão interessante pra Big Pharma, né? Que, pô, eu gravei já tem, eu acho que uns 5 anos lá com Bases Vivi. Eu e o Roninho, a gente gravou já tem uns 40 anos
o podcast falando sobre a Big Pharma, cara. E ainda não foi ao ar porque o nosso amigo Xerox, cara, ele tá editando. Então, pra vocês verem como que nós somos Jorges, né? Como que nós somos macacões e não temos dicção boa e toda hora ficamos falhando, né? Mas é a vida, o ser humano é falho, né? Nascemos no pecado e morreremos nele. E por isso que nós temos essas falhas. Mas tá bom, vamos seguir aqui, né? Bom, se o vírus da AIDS foi criado em laboratório, Superbra, você já falou isso aí 1 bilhão de vezes, quem criou? Quem que foi o cara que... Ah não, mano, eu vou fazer um vírus da AIDS aqui, eu vou dar uma zoada, eu quero zoar, eu quero brincar, entendeu? Eu quero dar uma descontraída, entendeu? Oh, vou zoar, vou brincar. Eu vou criar aqui uma AIDS. Eu vou criar uma AIDS. Imagina aquele... Imagina aquele meme lá do Jujuba esfregando as mãos, sabe? Eu vou criar uma AIDS. Eu vou criar uma AIDS aqui, ó. Então, quem que teve essa ideia brilhante? Então, tem algumas teorias. A primeira, que eu vou falar aqui, que é interessante, é o seguinte. Em 1983, sabe? 1983, um ano distante, né? A URSS, pra quem não entendeu que sigla é essa? Que sigla é essa, ô Superbra? Né, o Carioca deve estar falando, ui, mais uma facção? Mais uma facção, cara? Outra facção? Não, Carioca, calma, não é outra facção, não. A URSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou é Soviéticas Socialistas? Bom, é independente. Eles acusaram, cara, eles pegaram e falaram assim, mano, ó, esse vírus da AIDS, mano, minha gata tá em cima do caderno. Sai daí, vai, deita em outro lugar. Então, eles simplesmente pegaram e falaram, mano, o vírus da AIDS foi criado em laboratório. E cara, tipo assim, nos Estados Unidos, eles falaram, ó, laboratório nos Estados Unidos, e não em qualquer laboratório. Eles pegaram e falaram, ó, foi em Fort Detrick. Nossa, que nome horroroso, né? Puta merda. E aí os ouvintes daí tá falando, ah, mas isso aí é cope, isso aí é história. Mano, eu não sei vocês, mas a Rússia, né, ou URSS, né, a União Soviética, vamos falar assim, eles tinham, cara, um dos serviços de espionagem, cara, mais poderosos do mundo, cara, naquela época. Eu acho que até hoje eles têm. Então, tipo assim, eles droparem uma informação dessas, pode ser sim, tipo, uma consequência da Guerra Fria, tipo assim, que 1983 era o auge da Guerra Fria, né? Esse tempo aí era tipo, mano, os caras estão muito em disputa. E eles podem ter, tipo, dropado essa informação assim de, mano, vamos dropar essa merda e zoar os americanos? Pode ser. Mas, cara, eu não sei. Pode ter um fundo de verdade? Pode. Entendeu? Porque, cara, uma informação dessas, cara, do nada, é meio suspeito. E aí os ouvintes devem estar se perguntando, cara, tá bom, você já falou, mas pra que os Estados Unidos criaria o vírus da AIDS? Eu vi algumas pessoas comentando que era porque a CIA, cara, eles queriam acabar com os homossexuais. Talvez. Não sei, cara. É muito, entendeu? As coisas quando a gente manipula essa conversa da AIDS, elas são muito suspeitas, elas são muito escuras, entendeu? Porque pode ser sim que a CIA em algum momento tenha pensado, vamos erradicar os homossexuais? Talvez. Uma coisa claramente é verdade. Como todas as minorias dos Estados Unidos, os homossexuais, eles foram simplesmente usados como cobaia para experimentos sociais e talvez até experimentos científicos. Então, talvez sim, talvez eles tenham, mano, vamos ver o que essa AIDS faz, dropa aí no meio dos homossexuais e vamos ver no que dá. Talvez, mas é muito escuro. Mas fica aí, a União Soviética, ela realmente acusou os Estados Unidos de ter criado o vírus da AIDS. E a China, mais pra frente, mais especificamente com relação ao Covid-19, ela fez de novo essa acusação. Ela falou, mano, isso aí veio de laboratório americano. Então tá aí, é aí que fica a questão, né? Mas também tem gente, óbvio que vai ter gente que diz que, mano, tanto a AIDS quanto o Covid foram criados na China. Olha que coisa curiosa. Então, então meio suspeito também, né? Porque será que foi a China? Pode ter sido sim o lado oposto, né? Como que eu posso dizer, né? Da briga aí, né? Que tem a briga, ó, os americanos, a OTAN, os caras todos, o atlantismo. E tem o lado da China, Rússia, né? Esse pessoal, pode ter sido eles que criaram e jogaram lá nos Estados Unidos. Independente de quem tenha sido, cara, fica, obviamente,
é muito mais do que fácil da gente entender que, cara, essa merda não foi uma bosta que saiu da natureza. Me desculpa aí, ouvintes, mas não foi. Foi, cara. É a mesma coisa do Covid. Não foi, cara. O japonês. O chinês, ele come morcego há 300 anos, cara. Desde que a China é China. O chinês, ele come morcego, barata, aranha, rato, cachorro, gato. Inclusive, meu cachorro, ele tá tão gordo, cara, que eu tô pensando em vender ele aí na Shopee pra ver se eu não descolo uma grana, cara. Que, cara, meu cachorro ia dar um churrasco da hora pros chineses. Brincadeiras à parte, eles comem essas merdas, cara, há milênios. E nunca deu nada. Como que de repente o Covid vai surgir de um morcego? Não fica meio estranho? Não fica meio tipo... Tá, é estranho. Mesma coisa os africanos, né, da AIDS. Pô, os caras comem, velho, macaco. Pô, é que agora vai ficar... Os ouvintes vão sempre ficar falando esse negócio de quinta série. Comeu um macaco. Os caras almoçam os macacos há, tipo assim, 400 milhões de anos, entendeu? Desde que o primeiro africano lá pisou na África, lá ele mano, eu vou comer um macaco aqui só de brincadeira, entendeu? Então, eu acho que é muito, sei lá, muita bobajada a gente acreditar que essa merda tenha saído disso. Porque são hábitos milenares, né, dessas culturas. Não haveria como, tipo, o vírus brotar dali, tipo, não, pra mim não faz sentido, na minha opinião. Mas vamos continuar. E, né, dentro da CIA, né, tem sempre essa coisa meio estranha de experimento social e esse tipo de coisa. E a gente tem que pensar no contexto global da década de 80, né? E na década de 80, cara... tava roendo minha unha aqui. Na década de 80, tava acontecendo uma coisa muito legal no mundo. Né? Uma coisa assim, muito... Nossa, que legal! Uau! Uau! Quero o que, cara? Quero mais degeneração. Porque, se assim... Na década de 60, 70, já tinha tido uma grande libertinagem sexual, cara. Em 80, cara, a merda já tava, mano, já tava explícito ali, entendeu? Tipo assim, era pesado já. Não é igual é hoje, porque, cara, é impressionante a capacidade que o ser humano, ele tem de piorar. Mas era forte, cara, era uma degeneração forte. Então, parece que faz certo sentido a CIA... E as agências de inteligência ao redor do mundo, principalmente a CIA, né, já que a CIA é uma instituição que ela é apátrida, ou seja, ela superou os valores patriotas dela, ela é simplesmente uma coisa que é por si só. A CIA é como se fosse um outro governo americano, entendeu? Além do governo americano. É muito, muito zoado falar dessas coisas, né? Mas a CIA, ela está acima do que é os Estados Unidos atuais, entendeu? Então, tipo assim, ela não seria... ela não é, né, de forma alguma, submissa ao governo americano. E muito pelo contrário, o governo americano é submisso à CIA, entendeu? Então, eu não duvido de nada, cara, de que, mano, eles tenham simplesmente... Vamos ferrar com os gays aqui e ver no que vai dar? E bem, como eu disse, aí soltaram o vírus da AIDS, aí começou a rolar um hedonismo desgraçado, que já é o que estava rolando. E as populações homossexuais... com toda certeza foram as mais afetadas com o vírus da AIDS. Tipo assim, antes, hoje na real, quando, sei lá, um amigo seu fala que tem AIDS, cara, eu tenho AIDS, você sabe que ele deu o rabo. Mano, você transou de costas, né, seu viadinho? Desculpa. Não é tanto assim, mas a realidade é que, tipo assim, a probabilidade do cara pegar AIDS é muito maior quando ele é homossexual, quando ele tá, tipo... A gente sabe que é verdade, cara. Não adianta ficar de caô, de mentirada, falando, não, cara, é a realidade. Não é homofobia você falar que em meio de homossexualismo extremo, o vírus da AIDS é muito mais comum de ser contraído. Mesma coisa com a varíola do macaco, não é? Tipo assim, ficou nítido que, tipo assim, só se você tiver relações sexuais com outros homens que você vai acabar contraindo essa merda. Então, tem muita gente querendo dizer que não, que nem a OMS fala, não, isso aí não tem nada a ver não, você tem que tomar outra vacina. Mas a realidade, cara, é que se você não transar com outros homens, você provavelmente não vai ter essa merda. Até onde eu sei, né? Então, ficou mais do que nítido, ficou escrito que, tipo assim,
os meios de homossexualismo eram muito mais comuns o cara ter AIDS. E, né, como a AIDS na época era muito ferrada, tipo, a AIDS pega em homem e mulher, nos anos 80 tinha muita propaganda de conscientização. Então tem umas propagandas antigas que são muito engraçadas, porque revela como que era a sociedade brasileira antes. Então simplesmente assim, cara, chegava lá, o cara tá mostrando propaganda da AIDS lá e já começava assim, ó, reduza parceiros sexuais, acabou. Não tem esse papo de anticoncepcional, não, cara, você tem que ter menos parceiros sexuais, ô, transa menos aí, ô seu doente, seu imbecil, entendeu? Então era muito mais comum esse tipo de coisa de tipo, mano, para com essas merda que você tá fazendo, entendeu? E aí a AIDS ficou muito famosa, ficou muito comum em meio de homossexualismo. E como eu tava falando, hoje se seu amigo pega AIDS, tipo assim, você vai ficar mais de boa, porque o cara provavelmente não vai morrer, o seu amigo. Porque hoje tem um tratamento da AIDS, e em breve a gente vai tocar nesse assunto do tratamento da AIDS. Mas hoje, a pessoa que tem AIDS, ela leva uma vida normal, né? Tem até aquelas propagandas da Rede Globo lá, que a Globo que mete essas bosta, né, cara? É sempre a Globo, não tem jeito, cara. E a propaganda é sempre assim, tipo, ah, tá vendo esse cara aqui, entendeu? Esse cara mexendo no seu pão, cortando o seu pão, tal. Aí todo mundo, tô vendo, nossa, que pão bonito que ele fez, né? Ele preparou um pão legal, né? O cara trabalha numa padaria, né? Nossa, pão gostoso, nossa. Aí a propaganda pega e fala, esses pães foram feitos por uma pessoa que tem AIDS, e esses não. Tá vendo como é normal? Então, as pessoas que têm AIDS, elas podem levar uma vida normal. E podem mesmo, entendeu? Tipo, realmente, as pessoas que têm AIDS, elas podem levar uma vida normal. Mas é meio engraçado, tipo, porque parece que eles querem que você mantenha relações sexuais com pessoas que têm AIDS, cara. E eu não recomendaria você fazer isso, é meio perigoso, né? Mas a Rede Globo mete esse scope aí, essas histórias. Inclusive, recentemente, tô virando Léo Dias, mas vazou aí uma história de que a Anitta supostamente teria AIDS, cara. Então, eu não sei, mas vazou. Não seria grande surpresa, né? Mas tá bom, vamos continuar aqui. Mas, né, nos anos 80, 90, essas épocas, quando você tinha AIDS, cara, a pessoa morria, velho. Era simplesmente isso, 80 principalmente. Quando a AIDS ficou muito forte aqui no Ocidente, o cara que, tipo, ele ia lá no hospital, ele era diagnosticado com AIDS, cara, não tinha muito o que fazer. Era quase um câncer, sem zoas. era nesse nível, entendeu? É a mesma história da tuberculose, né? Hoje em dia eu acho que quem tem tuberculose, tipo, a chance de sobreviver é muito grande, né? Mas antigamente não, antigamente a pessoa que pegava tuberculose, ela, mano, foi mal, cara, mas você vai morrer, mano. Era um câncer que a pessoa não tinha muito o que fazer, entendeu? Era nesse nível. Inclusive o Thiago Silva aí, o capitão da seleção brasileira, ele teve tuberculose, se eu não estou enganado. Eu tô falando muito da seleção, né, que o jogo já tá pra começar. Mas aí acontecia isso, né? A pessoa, ela pegava a AIDS e ela ia de base. Ela passava dessa pra uma melhor. Então realmente faz sentido quando o pessoal pega e fala assim: ah, a CIA espalhou a AIDS por aí pra erradicar os homossexuais. Talvez essa teoria ela tenha certo sentido, cara. Mas uma coisa que pra mim não faz sentido é o seguinte, cara. Será que eles tinham todo esse ódio mesmo dos homossexuais? É isso que eu fico, tipo, meio que pensando. Porque o homossexual, desde o início dele, ele sempre teve um grande apreço pelas agendas, né, do novo milênio, por essas agendas progressistas, por essas agendas todas. E ele, com certeza, de todos os grupos aí que existem, o grupo LGBTQIA+, PQLRST, com certeza é o grupo que mais vai defender essas agendas e vai seguir elas sem nem pestanejar, entendeu? A única coisa que eles têm que defende são esses grupos, os grupos liberais, os grupos progressistas, esses caras que controlam o mundo. Então não faz sentido que eles queiram, tipo, acabar com o único grupo que favorece eles, entendeu? Pra mim não faz sentido. Se o ouvinte aí acha que faz, tá bom, né? Por exemplo, a teoria de que a CIA... Teoria não, isso é a realidade, né? Eu acho que tá até lá pra todo mundo ver. Que a CIA teria, tipo, viciado os negros americanos em drogas e colocado essas populações em em completa desgraça
faz sentido, porque é uma minoria, né? É uma minoria que, tipo assim, tá totalmente distante, né, do fenótipo do anglo e sei lá o que, né? Que os americanos têm toda essa coisa da pureza racial, né? Que é bem menor no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito forte. Tanto é que tem ator tipo que nem o Johnny Depp. Eu não sei se vocês sabem, mas o Johnny Depp, ele tem tipo, em algum momento, o ancestral dele, algum ancestral dele era negro. Eu não sei se vocês sabem desse golpe aí, mas eles ficam falando que não, que era indígena americano. Por quê? Porque, cara, se o cara ficar sabendo, não, o Johnny Depp tem uma avó lá que era negra, os caras começam a zoar o Johnny Depp, entendeu? Chamar ele de negro. Então, sei lá. Né? Então, esse é o grau do país que a gente tá falando. Então, faz sentido isso de que a CIA teria ferrado os negros, colocado eles, tipo, pra serem viciados em drogas. Inclusive, se você olhar o negro americano, ele é totalmente diferente do negro brasileiro, do negro de qualquer outro país. Ele é degenerado, cara, num nível assim extremo. Ele é burro, entendeu? Não é querendo ser racista nem nada, mas nesse caso específico dessas populações negras, eles realmente se comportam com um comportamento meio animalesco, cara. Nesse caso, não estou falando todos. Então faz sentido. Agora, como eu estava falando, os homossexuais não. Até porque eles concordam com todas essas agendas, né? A não ser que a forma de pensar da CIA tenha mudado com o tempo. Talvez também, né? E simplesmente eles estão um pouco se lixando, né? Se os caras concordam ou não com as agendas deles. Eu não faço ideia, ouvintes. Mas se eles realmente fizeram isso com o foco de erradicar os homossexuais, não deu certo. Não deu certo. Tanto é que tem muito mais homossexual hoje do que tinha naquela época. Então, não deu muito certo. E agora, já aproximando mais pro final, a gente vai falar de quem realmente se deu bem com toda essa história. De quem, tipo assim, talvez, né, alguém lá dentro tenha mexido uns pauzinhos, alguma coisa assim. Talvez. Que é a Big Pharma. A Big Pharma, que aliás, eu vou entregar logo. Eu não sou de fazer mistério nem nada, né? Que o Roninha é mais de fazer mistério ou não. Tipo assim, eu tive a conversa lá com o Viriato. Eu e o Roninha, a gente conversou com ele. E tipo assim, a gente falou sobre Big Pharma. E nesse momento passa uma Big puta, né? Com esses carros de política fazendo campanha desgraçada. e a gente conversou. Cara, vai aparecer muito no vídeo, cara. Que desgraçada, que arrombada, cara. Nossa, cara. E é mulher ainda, cara. Ah! Ouvintes, eu vou dar um corte, cara. Eu vou ter que dar esse corte. Que essa puta tá passando com essa porra desse carro de política. Então eu vou esperar passar e eu volto, tá bom? Voltei, tá mais distante agora, acho que não vai aparecer. Mas voltando ao assunto Big Pharma, né? Quem, cara, com certeza lucrou horrores foi a Big Pharma. E como eu tive a conversa lá com o Ronin, com o Viriato, cara, a gente vai descobrindo umas merdas. Caralho! Porra, o cara, vou te falar, mano, é intancável, cara, é intancável. Cara, eu não gosto de ficar falando palavrão. Pode parecer que eu gosto, mas não gosto. Eu fico puto e eu solto uns palavrões às vezes. Mas, cara, falar palavrão não é coisa legal, cara. Mas eu fico tão puto que... Nossa, caralho, que passe de merda, Gana. Porra, vai ser gol do Brasil. Ah, não foi não. Então, eu não gosto de ficar falando palavrão. Eu fico meio puto e aí eu fico, cara, desgraçado da cabeça quando atrapalha o vídeo, cara. Que eu sou assim, eu não sou tão perfeccionista. Até porque se eu fosse perfeccionista eu não ia, tipo, fazendo, sei lá, dessa forma tão escrachada, né? Mas eu sou um pouco. E quando passa esses carros, essas coisas que atrapalham muito, eu fico puto, cara. Não tem outra. Mas voltando, né? Como eu tive a conversa lá com o Viriato, a gente conversou lá sobre Big Pharma e tal. E foi interessante o assunto que a gente teve. E obviamente, de todo do que eu poderia dizer, no geral daquela conversa, é que ficou claro algumas coisas. A primeira é que a Big Pharma, ela tá muito mais comprometida a ter lucro do que realmente a sua segurança e a sua saúde, né? Que era o real motivo que eles deveriam estar se preocupando. Pô, cara, minha gata tá causando, cara. Mas eu não vou me distrair, eu prometo que eu vou arrumar essa bagunçada toda depois. E cara, ficou claro isso. Ficou claro que, tipo assim, eles estão muito mais preocupados com isso. E eles veem você, ouvinte, amigo ouvinte, como um mero número, né? Então entra lá a sua vovó na lojinha lá pra comprar um Dorflex.
na farmácia, assim, no local, cara, a coisa não é... Claro que tá aparelhado, porque é um sistema muito forte, financeiro muito forte, e tá tudo aparelhado. Mas eu não vou dizer que, tipo assim, nossa, o cara da farmácia lá, ele é satanista. Não, cara, ele vai vender o remédio, ele tá fazendo o trabalho dele. E provavelmente é uma pessoa bem intencionada que se preocupa com a segurança da sua avó. Mas a Big Pharma não. Então, quando deu a crise da AIDS, vocês devem estar pensando que, tipo assim, a primeira coisa que eles deviam estar pensando em buscar era a cura, não é verdade? Era a cura da AIDS. Eles querem buscar a cura da AIDS porque, cara, né, as pessoas têm que se curar desse problema. Mas, se vocês pararem para pensar em uma coisa hoje em dia, ouvintes, o que a gente tem hoje não é a cura da AIDS, e sim o tratamento da AIDS. E os ouvintes devem estar falando, não vai tomar no rabo, Super Bra. Você não vê que eles não conseguiram achar a cura da AIDS? Bom, ouvintes, eu não sei até que nível isto é uma verdade. Eu não vou aqui dar uma de nossa, eles fazem isso por maldade. Mas a verdade é uma só. Quem nunca viu aquela notícia de que, tipo assim, um indiano, né, no topo lá da casa dele, com os 38 irmãos dele, que foram filhos feitos foram filhos consanguíneos, né? Que o pai dele nossa, olha o gol que esse macaco perdeu, velho. Quem que foi o animal? Richardson. Porra, Tite, convoca esse burro não, cara. Tá, vamos continuar. Um indiano lá doente, cara, que teve tipo 38 filhos com a própria irmã, né? O filho dele, um dos filhos, ele descobriu a cura pra AIDS. E aí ele tava no avião vindo com a cura e o avião foi derrubado. O avião caiu, misteriosamente caiu, o avião com a cura da AIDS, né? Sempre, cara, toda hora brota uma notícia dessas. Eu não sei qual é o grau de veracidade de todas essas notícias, mas a verdade é uma só. Imagina, ouvintes, que você tem um vizinho que ele é muito burro, cara. Ele é burro pra cacete, cara. Ele é burro assim no nível, cara, que, mano, ele é muito burro, cara. Ele é burro assim, ele tem 3 de QI. E esse vizinho, ele tá tomando chifre da esposa, cara. Ele tá suspeitando, sabe aquele corno suspeitador? Que ele fica suspeitando, sabe? Minha mulher tá me traindo, não sei o que. Mas no fundo ele gosta de tomar o chifre, né? É esse vizinho. Então o que ele faz? Ele chega em você e fala assim, vou te pagar aqui 10 reais toda noite aí que você fica aí observando, espiando a minha esposa e tal. E aí você vai me falando, você vai me informando. Se ela estiver me traindo, aí você me fala que eu vou dar um jeito nela. Aí você fala, tá bom então, né? Vou ficar de olho e tal. Aí você sobe lá na varanda, você fica lá em cima, só olhando, né? Só observando e tal. Olha lá a dona Josefina lá, cara. Olha que putona, velho. Tá dando a bunda no talo, velho. Ou ainda pro negão, velho. Ou logo o negão da esquina, o cara que vem de bicicleta, mano. Caraca, velho. Caraca, olha o tamanho do pau do nego entrando na bunda da vizinha, meu Deus. Chega amanhã, o cara te paga os 10 reais e fala assim, então, você achou alguma coisa lá, tal? Aí você falou, cara, eu ouvi umas conversas assim meio estranhas, mas eu não posso ter certeza. Me dá mais 10 aí que cara, aí eu vou dar mais uma olhada aí talvez eu te conte amanhã se eu vi alguma coisa. Aí na outra noite, de novo, cara, negão lá com a dona Josefina. Mano, forte, cara. Nossa, estourando a bunda da véia, mano. Você olhando lá, você fica, meu Deus do céu. E a véia lá, só uma gritaria, cara. Aí de manhã o vizinho pega e fala, e aí, você achou alguma coisa, cara? Aí você pega, mano, eu não achei, cara. Essa noite eu não vi nada. Eu não ouvi nada, peço perdão aí, mas não deu pra ouvir nada não. Aí, chega no final do mês, cara, você já tá com uns R$1.000. R$1.000 não, que não dá pra juntar R$1.000. Os caras de pagar 10 toda noite. Mas chega no final do mês, você, cara, já juntou uns R$100, cara. Entendeu? E você vai continuar juntando dinheiro. Porque o seu vizinho vai ser burro, entendeu? Ele vai ficar te pagando. Você vai ficar lá vendo o sexo lá da dona Josefina lá, entendeu? De boinha. Não vai falar nada. E se você ainda for inteligente, você fala pra dona Josefina te pagar 100zão toda noite pra você não contar o que você anda escutando. Entendeu? Então, você vai ser um cara stonks. E é isso que a Big Pharma faz. Ela vai ver o problema e ela pode até ter a cura. Ela pode, cara, tipo, mano, os caras têm a cura. Eles sabem, cara. Eu acho que eles já têm até a cura dessa merda toda aí, entendeu?
Mas, provavelmente, eles não vão querer que você tenha acesso a essa cura. Por quê? Porque é muito melhor que você tenha acesso ao tratamento, porque vai ser muito mais lucrativo, entendeu? É igual a demência, cara. A demência é uma doença que eu tenho um puta medo de ter, um puta cagaço. Porque eu acho que é a pior das doenças. Porque assim, você morrer, ou Alzheimer, né, demência, tem uma diferença entre as duas, mas você ter câncer, cara, eu sei que é meio pesado falar isso, mas você vai morrer sabendo quem é você. Você vai morrer lembrando da sua vida. Vai doer pra cacete, vai ser uma morte de merda. Você vai contar os dias até o fim da sua vida, mas pelo menos você vai lembrar, ó, eu fui o Super Bra, eu nasci em tal ano, eu tive tal e tais experiências, entendeu? Eu vivi assim, essa foi a minha vida. Agora, você ter demência, cara, não é a mesma coisa, cara, porque a demência, ela vai te fudendo aos poucos. Então, cara, com o tempo você fala, mano, como que era meu nome na esgotosfera? Esgoto o quê? Eu não lembro se era esgotosfera, eu não lembro direito. Acho que era... Aê, gol, caralho, porra, chupa! Chupa Gana, seus pobres! Bando de subdesenvolvido! Uhul, chupa Gana! Gol! Então, voltando, né? Falando assim, ó, eu era o Super Bra, eu acho que não, acho que era Super Bro, eu acho que era Super Bru, eu não lembro, gente. Entendeu? Então você vai terminar a sua vida sem lembrar de nada, cara. E isso é Marquinhos, cria do Coringão, porra, cria do Timão, caralho. Chupa. E você vai lembrar a sua vida, você não vai lembrar, entendeu? É aí que tá. Você vai esquecer de quem você era. E isso me deixa muito, muito Black Pill, cara. Então, essa doença talvez tenha uma cura. Porque, porra, o George Soros aí, mano, tá com 800 mil anos de idade. O maluco não tem nada. O maluco tá certo que no Brasil é cheio de casos desses, né? Daqueles velhos de 105 anos que estão inteiro, né? Viveu a vida toda comendo farinha com peixe e tá inteiro, entendeu? Por causa disso mesmo, né? Que peixe é muito bom, né? Dizem. Então, o cara viveu a vida toda desse jeito e cara, tá aí, né? Ele tá inteiro. O George Soros e tal. Talvez tenha uma cura e eles não queiram que as pessoas tenham acesso. É simples, né? Mesma coisa o Biden, cara. O Biden... talvez o Biden, por ele ser uma marionete, cara, os caras não estão nem aí pra saúde dele. Talvez. Mas, talvez também ele tenha um remédio mais avançado que tá impedindo que a demência do Biden, tipo, avance muito. Então tá meio que controlando ali a demência do cara. Porque se você vai vir me dizer que o Biden não tá com algum tipo de problema ali que tá afetando a memória dele, cara, você é meio imbecil, cara, porque alguma coisa ele tem, porque o cara cumprimenta fantasma, o cara tá mal, velho, ele não tá bem, entendeu? Então, pra eles é muito mais favorável que você fique com o tratamento da doença, né? E também tem aquele outro exemplo, né? Imagina que você tem um vizinho que é policial. Porra, o cara é policial, cara, ferrado, esse maluco... E é aqueles policial assim, bem mandão, de cidade pequena. Então a população respeita. Aquela cidade tem, sei lá, 400 habitantes, 1000 habitantes, não tem muita gente. Então todo mundo se conhece mais ou menos ali. E o policial, mano, todo mundo respeita. E ele tá suspeitando que a esposa dele, cara, tá traindo ele. Ele tá, mano, essa minha mulher aí, cara, a Juju, cara, a Juju, acho que ela tá me traindo, cara, não sei não. Ele chega pra você, ele é seu vizinho e vai falar, mano, vou fazer o seguinte, vou te pagar milzão essa noite aí pra você ficar de olho na minha mulher. Aí amanhã, tu já me conta direitinho o que ela fez. Aí tu vai lá, tá certo, né? Vou ficar aqui olhando a porra da mulher do cara, né? Fazer o quê? Vamos lá. Você sobe lá na sacada de novo, você fica lá, tipo... Vou ficar aqui observando, né? Ficar de olho, né? Pô, normal, é a vida. Aí, cara, a Juju, mano, entra um japonesinho, cara. Não é nem negão, velho. Entra um japonesinho assim... Sei lá, mano, japonês aí, caralho, não é de nada, tem até uma vozinha meio fina. De repente, velho, o japonesinho saca, velho. Saca um mandão pra fora, velho, um bicudo pra fora assim, você fala, meu Deus! E aí o japonesinho começa, estragar a Juju, velho. O japonesinho, mano, nossa, deixa a Juju arregaçada, velho. Aí no outro dia, você pega, chega no policial, então, eu vi sua mulher dando rabo pro japonês ali e tal. Sabe o seu Chiquinho que vende lá sorvete pras crianças? Então, ele mesmo e tal, eu vi, entendeu? Cara, você sabe por quê? O maluco, ele contou pro policial. Primeiro, o policial deu muito mais dinheiro e o policial é muito mais poderoso, entendeu? Então pode ser que esses ricos, milionários, pode ser não, isso é uma certeza, eles têm acessos a meios de saúde, de conforto e bem-estar que nós, meros mortais, não temos, entendeu?
nós não temos acesso a esse tipo de coisa. E aí que tá toda, né, a parte engraçada dessa teoria, que é tipo assim, talvez essas curas para essas doenças já tenham sido inventadas, ou tratamentos mais avançados, e você só vai ter acesso, sei lá, daqui a 100 anos, ou talvez você nunca tenha acesso, porque talvez nunca vai ser barateado, e talvez eles realmente não queiram que você tenha acesso. Bom, gente, eu acho que é isso, não tem mais muito o que falar não. Esse foi o vídeo falando sobre a AIDS. A gente chegou a algumas conclusões aqui de que não foi criado, de que não saiu de uma relação ali amorosa entre um africano e um macaco, e nem tipo que um africano comeu um macaco no sentido literal, e eu acho que não foi desse jeito. Provavelmente saiu de um laboratório. A dúvida que fica, será que foi da China ou foi dos Estados Unidos? Será que foi oriundo de um movimento dentro da Guerra Fria? Vamos jogar a AIDS nesse país aí pra ver no que dá? Talvez, a gente nunca vai saber direito. A verdade é uma só, é que essa doença aí fez milhares de vítimas e fez também milhares de dólares para Big Pharma, e até hoje faz. Então a gente fica com essas certezas aí de que muita gente está lucrando com essa merda e que não é o interesse deles que você tenha a cura, né? Que é a mesma coisa do Covid, né? A vacina lá, né? É até meio pesado falar desses temas, né? Mas que inclusive eu falei no episódio lá da Big Pharma com o Vivi. O Viriato, ele é bom em te deixar assustado, cara. E a gente falou desse tema e fica mais do que nítido que o Bolsonaro lá que fez o tratamento lá com a cloroquina, né, mesmo que ineficaz, né, ele foi, mano, massacrado. Quase quiseram arrancar a cabeça do Bolsonaro, entendeu? Matar ele. E ele simplesmente falou, mano, eu não vou tomar vacina, mas quem quiser tomar, toma. Eu fiz o tratamento com a cloroquina, entendeu? É isso. Nossa, que pá, vai tomar no cu, velho. Olha o passo que o Vinícius deu. Ah, Rafinha, sai da seleção, Rafinha. Falsa promessa. Foi pro Barça, cresceu a cabeça, tá agora se achando muito, né? Mas voltando ao tema, o Vinícius mandou um par de trivela, velho. Olha o que esse Rafinha faz, perde esse gol. Só se o Antony não perdia, cara. Então, voltando ao tema. E cara, o Bolsonaro falou lá, ó, cloroquina, fiz tratamento com a cloroquina aí, ó, tá ok? Aí, ó, e ele falou, nossa, esse cara é um monstro, um assassino, é um genocida. Não, cara, ele simplesmente falou, ó, eu fiz o tratamento com a cloroquina, quem quiser tomar vacina, toma. Mas eu fiz o tratamento com a cloroquina, pra mim foi bom. Sabe qual é o problema aí? É que a cloroquina, ela não custa milhares de dólares. É um remédio barato que, sei lá, antigamente, né, antes até sua avó comprava, chegava na loja lá e comprava. Hoje em dia não tem mais, porque os caras proibiram, né, os senhores do mundo. Eles falam, mano, não, que senão vai ficar ruim pra gente propagar a nossa vacina aí milionária. Então não vamos fazer isso. E foi isso, cara, que aconteceu, entendeu? Então, eles não querem de forma alguma perder nenhum real com você, cara. Eles querem realmente lucrar até o talo. Então, se a cura é mais barata, eles simplesmente não vendem a cura. E se a suposta cura é mais cara, eles vão ferrar tudo que também possa ser uma cura, entendeu? Bom, é isso. Eu acho que eu já prolonguei bastante. Eu pensei que ia ser mais curto. Fiquei feliz que deu bastante assunto, bastante tema. Queria mandar um abraço aí pro Xerox, cara. Que eu fiz um episódio do Jorge Amados e mandei lá pro Sociedade da Edição. Inclusive, se inscreva lá. E falar que o Xerox, mano, ele editou muito bem meu vídeo. E toda hora que eu dar uma risadinha dessas, ele metia um coringa. Eu achei muito engraçado. Então é isso. Um abraço aí pro Xerox. E é isso aí, cara. Não tem mais muito o que falar. Um grande abraço. Agora eu vou ver o jogo do Brasil. E é isso aí. Tchau, tchau.